Eu assisti o filme Dragon Ball Z, Broly, o lendário Super Saiyajin, e vou falar aqui pra vocês o que é que eu achei desse filme. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele por causa que ele não tem roteiro, mas eu tô aqui não pra defender ele, mas falar por que eu gosto dele. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Em que eu vivo a cantar apenas pra... Dragon Ball Z, o lendário Super Saiyajin, é o 11º filme de Dragon Ball e o 8º de Dragon Ball Z. Foi lançado no Japão no dia 6 de março de 1993 e, devido ao sucesso, ganhou 2 sequências. E a cena de abertura se passa no espaço e mostra uma visão da galáxia do Sul sendo destruída, e o Sr. Kaiô, que pressente o ataque e a destruição da galáxia, fica com medo e diz que sua galáxia será a próxima. E enquanto isso, na Terra, como é o costume desses filmes, a gente vê o dia a dia dos Guerreiros Z e a gente vê o Kuririn cantando, né? O cara canta super bem. E então uma nave enorme chega e desce um grupo de soldados de Paragos, um dos poucos Saiyajins sobreviventes do planeta Vegeta, e convida o Vegeta para governar um novo planeta. E o Vegeta obviamente recusa no início, só que aí o Paragos ele apela, né, pro ego do Vegeta e o Vegeta acaba aceitando. Também para matar o lendário Super Saiyajin que destruiu completamente a galáxia do Sul. E então o Gohan, o Trunks, o Kuririn, o Mestre Kame e o Oolong partem junto com o Vegeta. E enquanto isso, o Goku tá esperando a Tite para entrar em uma entrevista escolar para tentar colocar o Gohan na escola. Só que aí o Sr. Kaiô entra em contato com o Goku e o Goku se teleporta pro planeta. E lá o Goku é informado sobre o lendário Super Saiyajin, que está causando estragos e eliminando a maior parte da galáxia do Sul. E o Sr. Kaiô também avisa o Goku que a galáxia do Norte é a próxima. E então o Goku vai até lá, usando o teletransporte. E chegando lá, ele fica chocado com a destruição causada. E logo depois o Gohan, o Trunks, o Kuririn, o Mestre Kame, o Long e o Vegeta chegam no novo planeta e são avisados que o lendário Super Saiyajin está atacando outro planeta. E o Vegeta chama o filho do Paragas, né, o Broly, e vai investigar. No início, o grupo do novo planeta Vegeta acredita que o Paragas tem boas intenções e honestamente quer criar um novo planeta Vegeta. Mais tarde é revelado que um grande cometa está se aproximando do planeta e o Gohan e os outros acabam descobrindo que a cidade está em ruínas e, portanto, não faz sentido eles quererem reconstruir um planeta ali. Além disso, há trabalho escravo. E o Gohan e os outros interferem e os caras ficam com medo só num soco no ar do Kuririn. Então ele começa a se exibir, né? Até que ele acidentalmente dá um soco na cara do Goku, que se teletransporta para o novo planeta Vegeta, seguindo um rastro do Super Saiyajin. E o Paragus reconhece o Goku pela primeira vez durante essa cena e imediatamente identifica ele como o filho de Bardock. E depois de alguns segundos tensos, o Goku aceita a proposta de Paragus para fazer um banquete. E durante o banquete, o Goku deduz que a energia do Paragus não corresponde à assinatura que ele havia seguido para chegar ao planeta. E mais tarde, o Gohan e os outros descobrem com os escravos que o lendário Super Saiyajin realmente existe, já que seu planeta natal foi destruído por ele. E deixam claro que o lendário Super Saiyajin não é o Paragus. E o Trunks então supõe que o Broly também não poderia ser ele por ter um Ki bem baixo. Enquanto isso, o Paragus observa o cometa e declara loucamente que ele colidirá com o planeta e então destruirá o planeta. Pouco depois, o Vegeta e o Broly retornam, com o Vegeta puto por não ter achado nada, e o Goku tá lá no palácio e cumprimenta o Vegeta, e ele diz pro Goku ficar fora do caminho dele, né? E quando o Broly vê o Goku, ele fica extremamente furioso e ninguém sabe o porquê disso. E a batalha quase começa entre os dois, até que o Paragus usa esse aparelhozinho que ele tem na mão e faz o Broly voltar ao normal. E durante essa cena, algumas partes do passado de Broly são contadas por Paragus. O Broly ele aparentemente era perturbado e emocionalmente assustador quando era criança, explodiu pelo menos um planeta. E durante a adolescência, quando o Paragus tentou conter Broly, ele deu uma cotovelada no rosto, cegando seu olho esquerdo e deixando uma cicatriz. E após esse incidente, o Paragus, com medo da força do Broly, pediu um cientista para criar um jeito dele controlar o seu poder. Depois que funcionou, o Paragus decidiu usar o Broly para conquistar o universo. E mais tarde naquela noite, o Paragus entra no quarto do Broly e tenta descobrir por que ele ficou furioso quando viu o Goku. Até que ele percebe que os dois nasceram no mesmo dia, enquanto o Broly nasceu com um nível de 10.000 de poder e o Goku nasceu apenas com 2. E dizem que o Goku chorava constantemente e mantinha o Broly acordado por dias. E a partir de então, o Broly guardou um rancor constante de Goku. E a chegada do Goku provavelmente foi a razão pela qual ele ficou furioso. E enquanto o Paragus está refletindo sobre isso, o Broly vai lá no quarto do Goku durante a noite e ataca ele. E é nessa luta que nós vemos ele em sua forma Super Saiyajin. E perto do fim da luta, o Paragus consegue reassumir o controle sobre o Broly e o força a parar de atacar Goku.
E eventualmente o Gohan e os outros trazem os escravos que libertaram de volta ao palácio e identificam Broly como aquele que atacou o planeta. Ao mesmo tempo, o Goku espera por Vegeta na nave do Paragas e expõe que Broly é o lendário Super Saiyajin. E é então que o Paragas revela todo o seu plano, o motivo de ter trazido o Vegeta e os outros. E o Broly caminha em direção ao Goku, chama ele de Kakaroto, né? E o Vegeta diz que não, o Super Saiyajin é meu, lendário aí. E ele vai dar um chute no Broly, não faz nada. E obviamente o Broly perde o controle e vira esse maromba aí, né? Com esse cabelo verde, os olhos brancos. Um dos melhores visuais de todos os tempos aí. E ele começa a perseguir o Goku e o Gohan, destrói florestas e um monte de escravos. E enquanto a luta tá acontecendo, o Paragas revela toda a história pro Vegeta sobre o Broly e sua quase execução nas mãos do pai do Vegeta. E seu desejo por vingança. Se não pelo Rei Vegeta, então pelo seu filho pelo menos. E o Broly exige que todos eles lutem com ele com todas as suas forças. E é o Goku, o Trunks e o Gohan Super Saiyajins lutando contra o Broly, mas nenhum deles tem chance. Depois até o Mestre Kami aparece e fica fortão aí, mas só pra fazer graça, né? Mas depois foge. E o Broly, ele volta sua atenção para os escravos que estão morrendo de medo. E após ele fazer seu discurso aí sobre seus desejos aí do retorno ao seu planeta natal, ele joga um poder aí lá no planeta dos escravos e eles nunca mais vão poder voltar pra lá. E o Gohan fica aí horrorizado, né? Com isso que ele faz. E a batalha continua. O Goku pede pro Kuririn, o Mestre Kami saírem dali. E obviamente eles ainda continuam sem ter chances. E aí até o Piccolo depois chega aí farmando aura e dá uma semente dos deuses para cada um dos guerreiros que estava derrotado. E eles vão com tudo atacar o Broly de novo, mas não serve de nada. E o Piccolo vai parar lá onde o Vegeta tá e tenta fazer ele lutar, mas o Vegeta tá em choque nesse filme. O Vegeta é um covarde e ele se recusa a lutar e até o Piccolo aí humilha ele e o cara não tá nem aí. E enquanto o Goku tá tendo dificuldade de fazer qualquer coisa aí com o Broly, o Vegeta depois não, eu sou o Super Saiyajin, o orgulho dele faz ele se transformar, né? E vai atrás do Broly, mas leva uma surra também. Aí depois, quando tá todo mundo derrotado, o Broly vai atrás do pai dele, né? Que já tá dentro da nave pra fugir. Ele ia deixar o Broly ali pra morrer na explosão do planeta. E o Broly vai lá, esmaga a nave e joga diretamente no cometa. E então todos os guerreiros decidem dar seu poder pro Goku, para que ele possa derrotar o Broly. E um por um eles vão obedecendo, exceto o Vegeta que acha que seria uma vergonha para um príncipe Saiyajin dar seu Ki pro um Saiyajin de classe inferior. Mas pô, mano, há uns 5 minutos tu tava se cagando todinho com o Broly. E enquanto acumula energia, o Goku sofre nas mãos do Broly, né? Leva uma surra de novo. Mas é até que finalmente o Vegeta decide ajudar. E o Goku consegue derrotar o Broly com um soco na barriga. E após a derrota, o cometa cai no planeta mesmo. Porém, os guerreiros conseguem pegar os escravos que sobreviveram e escapar da nave espacial que o Piccolo tinha usado para chegar lá. E no final, o Goku e o Gohan voltam para casa, né? Com o teletransporte. E acabam tendo que falar com a Titi, que tá furiosa. E o Goku fala dos hobbies dele, né? Que era pra ele ter dito na entrevista. E a Titi desmaia lá no chão. Cara, eu sei que muita gente não gosta desse filme, diz que ele não tem roteiro, e tá tudo bem, cada um tem o direito de não gostar, né, de gostar também, mas eu sempre curti, eu acho que esse sempre foi o meu top 2, filmes de Dragon Ball, porque o primeiro ainda é o do Janemba lá, né, da fusão, que também não tem roteiro, mas é o filme aura aí de Dragon Ball, é ele. Mas esse do Broly fica em segundo lugar, porque inclusive é o filme mais engraçado de Dragon Ball. Eu acho que ele é o único que as piadas, acho que quase todas funcionam. E uma opinião bem polêmica que eu tenho sobre esse Goku é que o Goku desse filme, eu acho que ele deveria ser o Goku do Dragon Ball Super, porque o Goku do Dragon Ball Super, ele é apenas um Goku infantil, na minha opinião. Sim, tem os momentos que ele fica sério e tudo mais, mas eu acho que se você ver esse Goku desse filme aqui do Broly, ele consegue ser tanto engraçado quanto sério. E a animação também ajuda, né? Os traços dele ajudam. Mas esse Goku do Super me parece muito mais um Goku infantil e não engraçado do que o desse filme. Desse filme pra mim é o Goku Alpha aí. Mas se você gosta do Goku do Super, tá tudo bem. Mas eu prefiro muito mais esse Goku que consegue ser sério e engraçado do que só um Goku infantil. E outros momentos engraçados, além desses do Goku que eu passo o filme todo dia dizendo que tá com fome, são o da entrevista, né? Na escola do Gohan. O Kuririn cantando lá no piquenique. O Mestre Kami lá zoado. Mas o Long, cara, esse filme é o mais engraçado. E mesmo a história sendo previsível, a gente já sabendo que o Vegeta vai ser enganado, eu gosto da história desse filme.
se tivesse um pouco mais de desenvolvimento. Na verdade, eu acho que não precisava nem de mais desenvolvimento. Eu acho que bastava, se os caras tivessem dado uma motivação decente pro Broly, eu acho que esse filme seria perfeito. Se não fosse só porque o Goku chorava no berço ali e não deixava o Broly dormir, eu acho que esse filme seria sensacional se fosse outra motivação. Tanto é que esse filme tem 1h10 de duração, se eu não me engano. Eu acho que é um dos filmes mais longos. Mas deu pra ver que os caras da Toei ainda tentaram fazer uma história legal, né? Que se conectasse com os Saiyajins. E toda essa história, eles pegam do passado, né? Do Rei Vegeta, que ele tinha medo de que o Broly ficasse mais forte que o Vegeta, né? E decide matar o filho aí do Paragas. Eu acho que isso aí é muito bom e, inclusive, acho uma cena bem pesada. E toda a animação aqui é sensacional. Uma curiosidade é que eu não lembro o nome do desenhista agora, do animador. O animador desse filme é o mesmo, um dos animadores, né, na verdade, é o mesmo que trabalhou na saga Buu. Então é por isso que os traços são bem parecidos e muito fodas. Muito bons mesmo. Todo esse design do Goku, cara, é sensacional. E deu pra ver aqui que os animadores não estavam pra brincadeira. O visual do Broly é incrível. Do Goku, do Gohan, do Trunks, cara, todo mundo. E como eu falei, eu não gosto muito do Vegeta desse filme. Eu acho que os caras nerfaram ele muito. Nerfaram muito, muito mesmo. O cara ser humilhado pelo Piccolo. O cara que é o que chega farmando aro nos outros filmes aqui. Vira um bundão. E eu quero mencionar também a dublagem. Porque eu nunca soube porque que o dublador do Piccolo e do Trunks são diferentes nesse filme. Eu nunca pesquisei sobre. Mas de qualquer maneira, os caras que dublam nesse filme são muito bons. E a dublagem do Broly também é sensacional. Eu ainda lembro que no filme Super Broly, o Wendell Bezerra fez questão de chamar o mesmo cara que dublou o Broly nesse filme. E eu achei isso incrível. E é por isso que ficou muito bom mesmo a dublagem nas duas versões. E por fim eu queria mencionar só o golpe final aí do Goku, que eu não curto tanto o lendário Super Saiyajin ser derrotado apenas por um soco. Tudo bem que o Goku tava com a energia de todo mundo ali, mas acho que nem isso não, mesmo assim não me convence muito que o Broly seria derrotado desse jeito. Mas, né, de qualquer maneira, ainda é uma cena clássica, que o Goku derrotando ele. Mas é isso, pra mim esse filme é incrível, mesmo sem uma história que precisava de um pouquinho mais de desenvolvimento, mas ainda assim eu acho um filme incrível. Tudo bem quem não gosta, tá? Mas ainda assim é um dos meus filmes favoritos de Dragon Ball. E sobre a linha do tempo, na teoria esse filme se passa na época do confronto final com o Cell, antes do torneio de artes marciais, né? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você gosta desse filme do Broly e comenta qual é o seu filme favorito de Dragon Ball. E aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!